Estudos em Saúde. Boa noite a todas, todos e todes, pessoas que nos ouvem. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2025, e esse é o canal de comunicação do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, SEBS. SEBS, uma entidade histórica da nossa reforma sanitária brasileira, que criou o nosso Sistema Único de Saúde. É uma honra estarmos aqui. E essa é a conferência livre sobre o direito à saúde e a participação cidadã na defesa do SUS. Essa conferência, ela marca a culminância do projeto Saúde, Ciência e Participação Popular, uma ação de formação política realizada em 3 comunidades periféricas, 2 do município do Recife e uma do município de Vitória de Santo Antão. A inspiração desse projeto veio do seu antecessor de mesmo nome, que foi desenvolvido pela executiva do SEBS em 5 estados brasileiros, incluindo Pernambuco. Esse projeto ele foi realizado como extensão universitária interinstitucional. Ele envolveu cursos de graduação em saúde e residência em saúde da Universidade Federal de Pernambuco, nos campi Recife e Vitória de Santo Antão, e da Universidade de Pernambuco, e do Centro Universitário FACOL, de Vitória de Santo Antão. O projeto ele visou a integração entre a academia e os movimentos sociais que não tinham a pauta da saúde. Foram desenvolvidas ações com os movimentos sociais presentes nos territórios de Jardim São Paulo, no município do Recife, que é o movimento Praça do Cristo, e Chié, que é um outro bairro do Recife. E da comunidade Alto do Reservatório, no bairro Bela Vista, em Vitória de Santo Antão. Assim, abrimos o programa desta noite, a Conferência Livre sobre o Direito à Saúde e a Participação Cidadã na Defesa do SUS, que é um ato do nosso projeto Saúde, Ciência e Participação Popular no SUS. Essa conferência ela vai ter um formato de plenária final. Nós já tivemos plenárias nas 3 comunidades, e hoje é a culminância com a nossa plenária final. E a gente vai ter a relatoria do projeto com a leitura da nossa Carta Popular sobre o direito à saúde e a participação cidadã na defesa do SUS. Esse programa ficará gravado e poderá ser assistido quantas vezes vocês quiserem. Então, agora, vamos iniciar a programação da nossa conferência com a apresentação de uma mística que vai ser conduzida pela nossa residente Paloma. Boa noite, minha gente. Com alegria venho saudar o projeto Saúde, Ciência e Participação Popular. Na conferência que se inicia, é a tessitura coletiva que vamos celebrar. Da capital ao interior, o projeto uniu com cuidado as comunidades e instituições em prol de um SUS forte e um povo organizado. É pela garantia do direito à saúde que seguimos engajados. Com alegria e emoção, damos início ao evento. Agradecemos a presença de vocês para este bonito momento. O SUS é meu, é seu, é nosso, e isso inspira o nosso intento. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que é hora de lutar. Quando tomar um remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase 100% saúde e educação.
é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção da saúde. Tá no remédio, cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão. Tá no remédio, cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão. E é com esse clima de luta e celebração que convido o nosso querido professor Itamar Lages para presentear a gente com as suas palavras sobre o direito à saúde e a participação cidadã em defesa do SUS. Professor, vem aqui presentear a gente com as suas falas. Boa noite, pessoas queridas. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos e todas e todes. Estou sendo ouvido, visto e ouvido? Sim. Pronto. Essa pergunta hoje, por esse sistema, é fundamental, não é? Nesse momento, eu gostaria de trazer uma breve reflexão, visto que o programa como um todo será de reflexão. Saúde como direito e participação social. Aqui estamos. Estamos fazendo a culminância de um trabalho de base, trabalho de formação política, trabalho para instituir uma cultura de direitos. Aqui estamos, militância do movimento da reforma sanitária brasileira, organizada no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Núcleo Recife. Continuamos fazendo um trabalho que há quase 50 anos atrás foi iniciado por Sérgio Aroca, por Eric Generosas, Sônia Fleury, Paulo Amarante, Ana Maria Costa, Eleutério Rodrigues e tantas outras pessoas. Algumas dessas, embora não estejam mais nesta dimensão, aqui são presentificadas. E presentificadas não apenas nesta conferência livre, presentificadas em todas as ações que nós fizemos. Porque, na verdade, o que nós trouxemos a cada ação realizada no Chié, em Jardim São Paulo e no Alto do Reservatório foi a reflexão política em defesa da saúde como direito. Seguindo, então, esse movimento de quase 50 anos, centramos toda a nossa energia na reflexão sobre a prática de luta em defesa do direito à saúde. Por quê? Porque ainda hoje, 2025, o direito à saúde não é uma ideia hegemônica na cultura brasileira. Mesmo estando registrado de maneira explícita nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, essa ideia ainda não é hegemônica. O fato é que a letra da lei constitucional, o fato é que as leis infraconstitucionais não têm servido necessariamente para dar toda a efetivação
que a rede de ações e serviços de promoção, proteção, recuperação e de cuidados paliativos à saúde precisa. E por que isso não tem acontecido? Passados quase 37 anos da promulgação da Constituição Federal e, consequentemente, da criação jurídica do SUS. Porque há 37 anos de Constituição Federal, o SUS ainda não está a pleno vapor. Porque o Estado que temos, ou melhor, porque a relação sociedade-Estado, que ainda persiste neste país, afeta negativamente o SUS com desfinanciamento e com intervenções na administração e no trabalho do SUS, de maneira que as ações e serviços terminam não sendo oferecidas de maneira diferente daquela que é prevista pelos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Que estrutura, então, é essa que fundamenta a atual, mas também tão antiga relação entre a sociedade e o Estado brasileiro? Essa relação é de uma estrutura que valoriza a mercantilização, as desigualdades sociais no adoecimento, agravo, cuidado e morte, valoriza a misoginia, por exemplo, quando tenta fechar serviços ou quando não abre serviço suficiente de proteção aos direitos sexuais e reprodutivos. É também uma relação entre sociedade e Estado que se pauta pelo racismo. Em suma, a relação que se pauta, esse tipo de relação que fundamenta a sociedade e o Estado, ela se pauta na violação dos direitos sociais, principalmente na violação do direito à saúde. Como todos sabemos, este é um problema de fundação do SUS, mas também, como todos nós sabemos, a luta em defesa da saúde como direito, ela é antiga. E nós, aqui no Núcleo SEBS Recife, como todos os SEBS, onde ele está pulverizado, onde ele chega, a luta é a mesma. Não apenas a luta para fortalecer o Sistema Único de Saúde, não apenas para denunciar os ataques contra o Sistema Único de Saúde, mas a nossa luta é para dizer que o Estado que nós temos ainda não é um Estado que comporta o direito à saúde, não comporta a universalidade, a integralidade e a equidade na atenção à saúde. Por isso, sem descuidar de defender o SUS e fazer dele um instrumento de luta para desprivatizar as relações na prestação de ações e serviços de saúde, pautamos o direito à saúde, sobretudo porque continuamos com a utopia de reformar o Estado brasileiro e reformar com muita democracia, pois, como temos dito dentro do SEBS desde 1976, sem democracia não é possível ter saúde. E aqui destacamos o que está escrito no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Para nós, a saúde não é ausência de doenças. Saúde é o resultado de todos os processos de condições de vida. Sim, para que se tenha saúde é necessário alimentação de qualidade, trabalho, renda, lazer, acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde e, como diz toda a legislação constitucional e infraconstitucional com relação ao SUS, igualdade de condições na prestação das ações de serviço de saúde. Com isso, nós estamos aqui para dizer que esse é o nosso conceito. E o que nos anima é que essa prestação de serviços pautadas por esse conceito de saúde, esse conceito abrangente,
Ele só se conquista, como afirmamos em 1986, na luta cotidiana. Com isso, ressalto o tópico 2 do relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. O tópico 3 também, os quais dizem explicitamente que sem a luta organizada da sociedade, sem uma formação política da sociedade, a gente não vai conseguir alterar as relações Estado-sociedade de modo que tenhamos um sistema único de saúde pleno, capaz para atender 100% da população brasileira, da atenção primária à atenção especializada, passando pela vigilância da saúde. Não o faremos necessariamente nas ações de promoção, proteção, recuperação e de cuidados paliativos. Por isso, embarcamos nesse trabalho que, para dizer muito melhor, não embarcamos agora. O SEBS Recife tem, entre as pessoas que lhe fundam, algumas delas que estão desde a fundação do SEBS, ou seja, desde os idos de 1976, trabalhando nesse processo de formação política das comunidades. É isso que cremos e é isso que entendemos que o núcleo de SEBS deve fazer. E por entender que devemos estar na luta cotidiana para conseguirmos saúde, é que nós defendemos a participação social no controle da gestão do SUS. E foi isso que nós estimulamos todas as comunidades que nós trabalhamos, as 3 comunidades com as quais trabalhamos, a fazer. E fazer isso não somente no âmbito do SUS, mas para além do SUS. Ou seja, é da nossa responsabilidade defender relações de trabalho para além do que está posto atualmente. O trabalho como direito e o trabalho necessariamente humano. É necessário que nós defendemos o sistema unificado de assistência social, defendamos a previdência social, defendamos todas as políticas públicas e defendamos um Estado forte, um Estado brasileiro que se comprometa para toda a população brasileira. Por isso também defendemos uma reforma tributária onde os mais ricos, os bilionários, paguem a sua fatia de contribuição em defesa de um sistema único de saúde cada vez mais aperfeiçoado. Porque isso é necessário. Defendemos, inclusive, também um salário mínimo que sempre se valorize frente aos desgastes econômicos que são proporcionados pelos efeitos inflacionários. Defendemos todas as lutas que se fazem hoje pelo ambiente. E queremos, por exemplo, uma COP30, onde as populações originárias e quilombolas participem e participem ativamente. É por isso que aqui em Pernambuco estamos na luta para que aquela área de aldeia não seja desmatada para a construção de uma escola de sargentos. Defendemos o ambiente sem risco e defendemos que toda a sociedade e toda a população brasileira esteja incluída dentro do SUS, porque o SUS, como dissemos agora, nesta mística que foi coordenada pela companheira Paloma, o SUS é meu, é teu e o SUS é nosso. Por isso encerro essas palavras dizendo: viva o SUS, mas, sobretudo, viva o direito à saúde, viva a participação popular, que fará um novo Estado, e nesse novo Estado, um Estado de direito que comporte o SUS pelo qual lutamos. Muito obrigado a todas, a todos e a todes. Muito bom. Inspirados por essas palavras, né? Por esse sentimento militante de defesa do nosso SUS, a gente dá continuidade aqui à nossa programação e, nesse momento, como Vanessa e o professor Itamar também já anteciparam um pouco nas falas deles, a gente vai conhecer um pouco, né, vai trazer aqui um pouco a síntese
das experiências que foram realizadas, né, no âmbito desse projeto em 3 territórios distintos. 2 deles no município de Recife e um outro no município de Vitória de Santo Antão, que fica na região da Zona da Mata, interior de Pernambuco, né? E aí a gente vai convidar representantes de cada um desses locais para compartilhar um pouco com a gente como foi essa vivência, né? E a gente vai começar pelo território de Vitória de Santo Antão, né? Esse município aí que contou com a participação de pelo menos 2 instituições de ensino e um coletivo de pessoas que desde 2024 vem compondo aí a articulação, a organização dessa vivência, né? Queria convidar o Wendel, ele vai se apresentar melhor, mas ele é estudante acadêmico do curso de saúde coletiva do Centro Acadêmico de Vitória e faz parte desse projeto desde o início. E após a fala dele, ele vai convidar outra companheira para compor também, né, o relato dessa experiência. Wendel. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir direitinho? Sim. Muito bom. Então, sou o Wendel, eu sou graduando em saúde coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória. E a ideia é explicar a nossa experiência, né? A nossa replicação do projeto em Vitória, a nossa aplicação do projeto em Vitória especificamente. Então, a nossa apresentação ela vai ser dividida aqui em grupo, né? A gente vai estar falando como o coletivo, e a ideia é trazer uma construção coletiva que traga que nela possamos trazer o diagnóstico das nossas ações e as nossas propostas diante do que a gente experienciou nas vivências do projeto. Então, o projeto Saúde, Ciência e Participação Popular, tecendo redes em defesa do SUS, o nosso título a gente mantém o título, né, porque é o mesmo projeto. Então, os cursos da UFPE de Vitória, de Recife e de Vitória, estiveram juntos nas formações em 2024, no finalzinho de 24, para as realizações das atividades, inclusive uma das formações foi com o professor Itamar, e a gente, em 2025, replica essas formações com a equipe de Vitória, para que pudéssemos, dentro dessa mesma perspectiva de Recife, né, do que a gente teve nas formações de ciência no Centro Acadêmico de Vitória. Então, o projeto ele é amplo, como se pode ver, mas o foco da nossa fala, enquanto coletivo, é um foco mais voltado para a experiência de Vitória. Pode passar, professor. Acho que tem mais uma imagem aí no slide. E aí, o coletivo de Vitória, ele é formado por 10 residentes, 5 docentes, uma das docentes é a professora Fabiana, 15 estudantes de saúde coletiva, de enfermagem, de educação física, de ciências biológicas e de terapia ocupacional. Então, em terapia ocupacional, a gente teve a participação, também a parceria com o Centro Universitário Unifacol, para poder fazer as atividades. Então, por exemplo, aí a gente tem uma das formações, 2 formações, não, a mesma formação que a gente teve, né, que foi com o professor Itamar Lages, a formação que deu, acho que foi a primeira formação com o professor Itamar, e depois a formação que eu mesmo direcionei também, colaborei diretamente para poder fazer sobre direito à saúde especificamente. Então, depois, com essa formação, né, de estudantes de distintos cursos de graduações, a gente pôde fomentar um diálogo mais produtivo e um diálogo mais integral, com as de diferentes visões. Aí, no próximo slide, a gente teve a participação para aproximar-se com a comunidade. A gente teve a inserção inicial pela UBS, pela Unidade Básica de Saúde, anexo do Alto do Reservatório, que ela é vinculada, na verdade, à Unidade Básica da Bela Vista, né? Então, ela se torna um anexo, ela foi criada recentemente pela Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, mas, para isso, a gente precisou de pessoas chaves, né? De pessoas que
pudessem nos inserir na comunidade, porque se a gente tendo esse conhecimento dessas pessoas, a comunidade nos acolheria melhor, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente conseguiu o contato com as pessoas, com as profissionais da unidade básica, e a gente conseguiu depois também antes participar, apresentar as nossas atividades que a gente teria, conhecendo mesmo, indo na comunidade e falando com as pessoas, abordando as pessoas que queriam, claro, conversar com a gente, que queria falar, que queria expressar as necessidades da comunidade. Então, essa escuta ela permitiu compreender as necessidades, os desafios e as potencialidades do território, para que a gente pudesse, como a gente vai ver doravante, né, ter o diagnóstico de como percebemos a situação de saúde da comunidade, que é, como foi dito anteriormente, uma questão também social, né? É uma questão que não versa apenas sobre a ausência de doença, e a partir disso fazer propostas que sejam construídas a partir desse diagnóstico. Então, a gente reforça que não se trata apenas de trazer respostas prontas, mas abrir um espaço de diálogo e reflexão para que, dentro da percepção do projeto, a gente fortaleça os vínculos entre universidade e comunidade, que é construído a cada dia, e que possa ser construído a partir da percepção também da comunidade do Alto Reservatório, que está literalmente do lado do Centro Acadêmico de Vitória. Agora, a companheira Stephanie vai falar um pouco do diagnóstico e de como a gente percebe a nossa experiência e as necessidades da comunidade do Alto Reservatório. Boa noite, consegue me ouvir? Sim. Meu nome é Stephanie, faço o curso de saúde coletiva também, sou aluna graduanda. E eu agora vim falar um pouquinho sobre a nossa vivência, né, do diagnóstico com a comunidade do Alto Reservatório. Percebemos que é um território formado por cerca de 140 famílias, marcado por uma vulnerabilidade social, com baixa renda e escolaridade também. Dando seguimento também com algumas limitações que foram importantes também, como a estrutura da unidade básica de saúde que o Andel mostrou aí. Ela é pequena, ela não consegue atender de forma integral as necessidades da comunidade, fazendo com que essa unidade seja pequena, seja fragmentada, né? Uma limitação que a gente viu, igual a foto mostra, a gente foi lá na UBS, e por ser pequena, também o calor também, né? Os moradores relatam muito do calor. Além da comunidade também carecer de espaços coletivos, né? Como área de lazer. A gente conversou com alguns moradores e eles comunicaram que não tem área de lazer, de esporte e cultura, né? Principalmente para crianças e para jovens que moram e residem naquela comunidade. Outro ponto também importante que foi identificado foi a falta de estrutura também em saneamento básico, terreno baldio, que essa comunidade ela é carente, vulnerável, e na maioria das vezes, igual a foto mostra, agora são terrenos baldios, algumas árvores, lixo, casas bem vulneráveis, tem algumas ruas que são bem vulneráveis, baixa renda mesmo. Outro ponto que a gente também foi identificando foi a questão da comunicação em saúde. Muitas vezes as famílias não têm acesso à comunicação, a programas, a políticas, o que é conferência. A gente fez recentemente a automação na unidade de saúde, essa que a gente já passou e que já falou, e a gente convidou alguns usuários para participar da conferência em saúde, né? Eles não sabiam que era uma conferência, não sabiam que o usuário poderia participar. Por ter baixa escolaridade, muitos não sabem o que é o direito, né, à saúde. E aí a gente teve uma conversa boa e a gente convidou para alguns usuários participarem da conferência em saúde, para eles mostrarem o direito, falar de algumas pautas para melhorar a comunidade, falar o que pode melhorar na saúde. E a gente ali explicou e convidou para participar, né? Participação social em saúde, para potencializar o direito do usuário, o poder de fala. E a gente percebeu essa fragmentação no ponto de comunicação, com falta de insegurança, né?
mas também aponta também uma oportunidade de nós que estamos agora no meio nesse caminho de extensão com a SEBS, fortalecer o diálogo de ações educativas, né? O CAV, que é o Centro Acadêmico de Vitória, ele é próximo, bem próximo, ele é dentro, né, dessa comunidade e já desenvolve alguns projetos relevantes, né, na comunidade, mas ainda é preciso avançar. Na foto que vocês estão vendo aí, tem uma placa que está que no caso seria a construção do novo CAV, né? Alguns moradores não sabiam que ia ser a construção do novo CAV, e isso é o apontamento da falta de comunicação. Eles pensaram que seria uma nova reforma de um novo zoológico, porque essa comunidade antigamente tinha um zoológico. Eles pensavam que ia voltar ao zoológico, eles não sabiam que ia ser o CAV, né? Que ia ser reformado. É uma pauta no qual a falta de comunicação gera, né, esse desentendimento. No caso, eles desaproxima, né, a comunidade da universidade. E a gente tem que levantar isso, essa ausência de comunicação para juntos se aproximarmos da comunidade, né? Isso é uma pauta que a gente é um desafio para a gente pegar esse diagnóstico e colocar em ação. É, a universidade também, ela pode persuadir também, fortalecer essa ponte. E a política nacional também, como a gente coloca aí, né? Que fazer a questão de serviços, de ter a consciência. Na última ação a gente falou sobre isso, para eles terem essa participação, conhecer o direito, conhecer o que é a política e fazer jus, como o professor Itamar já falou, e ter essa junção, né? Que é tudo coletivo e o SUS é um direito, né? Eles terem essa noção, porque muitos não sabem do direito, muitos não sabem o que é uma conferência, o que é um conselho, e a gente tentar aproximar na comunidade como um todo. Então, em resumo, percebemos que essa comunidade ela é muito vulnerável, mas também ela tem muito potencial. É o desafio que fica para nós que estamos aí participando, com uma parte de residentes, docentes e graduantes, transformar esse diagnóstico em ação, ampliar o diálogo, fortalecer a comunidade, lutar por uma saúde digna de inclusão para o alto do reservatório, né? É uma visão, é meu lugar de fala, não quero tirar o lugar de falar da comunidade, mas foi a percepção, o diagnóstico que nós todos tivemos da comunidade. E pega muito do que o professor Itamar falou, né? E do que o Wendel, meu colega, também falou, que são pessoas que não sabem do seu direito, não sabem que tem voz, e muitas vezes essa falta de comunicação, ela é uma pauta que acaba, né, dando insegurança para quem, e é uma comunidade que vive dentro da universidade. Então, a professora Fabiana também, ela participa de alguns projetos de extensão, como o Intercave, e às vezes as crianças perguntam, a gente fez uma reunião, e as crianças às vezes perguntam, tia, tem universidade hoje? Então, assim, aproximar essas crianças, não só as crianças, né? É uma pergunta bem interessante. Tem universidade todo dia, mas aí tem um dia selecionado que a professora tem no intercâmbio para essas crianças. Elas pensam que só tem naquele dia, né? Começa daí, né? Da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem, do jovem para o adulto e para o idoso. Então, foi a nossa percepção, nosso diagnóstico mediante ao que já foi falado. E, em resumo, é isso. Muito bom, Stephanie, Wendel. Como eu também compus essa equipe, queria só complementar, né, esse relato. A gente construiu assim, juntos esses pontos que nós optamos aqui em fazer esse recorte da experiência. Essa experiência, como ainda falou, vem sendo construída desde o ano passado, né, segundo semestre de 2024, juntos com as instituições que estão em Recife também. E, a partir de fevereiro desse ano, nós começamos a formação com o grupo específico de Vitória de Santo Antão. A princípio, a gente teve algumas dificuldades de mobilização, né, de representantes de movimentos sociais locais. Nós conseguimos contactar duas pessoas importantes que começaram a participar em 2024, mas que por razões diferentes, de saúde, etc., não conseguiram continuar. Meados de março, eles precisaram se afastar. E a gente continuou o projeto, né, esse coletivo que foi se formando,
foi um pouco ampliado depois dos primeiros meses com a chegada de um grupo de residentes, né, do Programa de Residência de Atenção à Saúde do CAV. Então, é uma universidade que está no interior, né? Como o Stephanie bem frisou, dentro de uma comunidade periférica bastante vulnerável, pequena, e o CAV ele vai, né, sob muito esforço, se expandindo na sua infraestrutura, na expansão dos cursos, no desafio que é interiorizar o ensino superior, e isso é construir saúde, isso é construir, garantir, né, direitos importantes ali na construção da cidadania no interior do estado de Pernambuco, mas isso vai modificando também a realidade local dessa comunidade. Então, quando a gente escolheu essa comunidade para trabalhar, né, os objetivos desse projeto, a gente fez esse movimento de buscar identificar as pessoas, conversar, fazer escuta, compreender um pouco, né, a realidade, a compreensão dessa comunidade sobre a saúde. Então, essa unidade que foi mostrada nas fotos, né, é um anexo, né, de uma unidade maior, mas é um anexo que funciona com enfermeiro, com técnico de enfermagem, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, um médico que vai só 2 vezes na semana e com uma infraestrutura ainda bem fragilizada. Por exemplo, uma questão muito importante que a gente identifica, que a comunidade fala, é a ausência de um agente comunitário de saúde. Então, é um anexo que funciona numa proposta de atenção primária, mas sem a territorialização, sem o diagnóstico construído, sem essa inserção na comunidade. E isso numa comunidade que já tem uma mobilização e uma organização política mais frágil, dificulta ainda mais essa entrada e essa compreensão da própria comunidade sobre o direito à saúde e sobre o que é o SUS e como que o SUS funciona, como que é essa organização, né? A gente percebeu muito isso nos momentos que nós tivemos de conversa, de escuta com várias pessoas da comunidade e também nas rodas de atividades coletivas que a gente conseguiu fazer, que foram poucas, já foram agora nos últimos meses, mas que a pretensão, e aí já com a ideia de finalizar esse relato, é o que é que fica, né, que foi relatado pela equipe, né, que vem participando. Acho que a gente conseguiu ter, nesse primeiro ciclo do projeto, uma inclusão, uma participação ainda limitada da comunidade, porque esse trabalho é um trabalho que está começando de base, literalmente de mobilização mesmo, né, das pessoas, mas que é um trabalho que teve um avanço e uma repercussão importante na formação dos trabalhadores, tanto os trabalhadores que estão ali na pós-graduação, na residência, como os trabalhadores que estão em formação, os futuros trabalhadores, né? Porque a gente tem estudantes de vários cursos e 2 instituições de ensino, uma pública e uma privada. E já nesse coletivo, né, da própria equipe de execução, a gente percebe a importância da gente avançar mais, da gente fortalecer mais a dimensão política da formação dos profissionais de saúde. Acho que isso foi muito ressaltado aqui na fala do professor Itamar, e é a formação política da sociedade, inclusive, ou a partir dos profissionais, né? Para que juntos a gente vá construindo, apoiando, reforçando a construção dessa compreensão coletiva e implicada, né? Eu acho que isso é muito importante, uma implicação assim militante da defesa do direito à saúde e da democracia. E essa dimensão que às vezes parece meio que perdida ou secundarizada nos processos formativos, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser priorizada, né? Num movimento como esse que a gente, né, constrói, que a gente se soma aqui em defesa do SUS, em defesa do direito à saúde, em defesa da democracia. Então, esse é um pouco do que a gente, né, conseguiu vivenciar. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela e queria convidar o grupo, né, a equipe da Praça do Cristo, né, que foi a segunda comunidade que a gente também teve esse projeto sendo desenvolvido, né? A gente tem aqui algumas pessoas que vão compartilhar um pouco dessa vivência, né, como foi na Praça do Cristo, em Recife. Ai, deixa eu abrir o áudio. Boa noite. Meu nome é Sibéria Falcão, né? Coordeno o Centro Solidário Praça do Cristo aqui em Jardim São Paulo, Recife, junto com meu esposo, o Regis Falcão, que está por ali, organizando aqui a peça daqui a pouco.
e também com as minhas duas filhas, Aninha e Gabi, né? Que o nosso movimento aqui começou em 2012, de mobilização popular, para, no caso, inicialmente, fiscalizar a obra do Canal Guarulhos. E em 2015, a gente começou a construção da Praça do Cristo. A nossa praça foi construída pela comunidade, né, na margem do canal, e representa um movimento popular para o término da obra desse Canal Guarulhos, que transborda há mais de 40 anos aqui no bairro. Inclusive, esse ano, de janeiro para cá, já tivemos 18 alagamentos. Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é a nossa realidade aqui através dessa peça, né, infantil. Atualmente, aqui no espaço, a gente tem atividade de jiu-jitsu, taekwondo e capoeira, né, para toda a comunidade, mas quem termina participando muito são as crianças e jovens, então elas também vão mostrar um pouquinho para vocês como é a nossa realidade aqui, tá certo? Vou virar aqui para eles. Espera aí. Tá, peraí, Luiz Fabiano. Tá filmando, pode começar. Era uma vez uma comunidade abandonada aqui no Rio. Nós tem que ficar mais alto, esse negócio. Aqui, sentada em minha cama, ansiosa, com medo, torcendo para que não chova, querendo acreditar. Vocês estão que ouvindo não vai bem? chover. Estou com medo que chova. Sim. Vou tentar dormir. Vou me deitar. Vou aproveitar um pouco. Começou tudo de novo. Será que vai chover muito? Será que vai alagar tudo de novo? Meu Deus, eu não aguento mais. Preciso dormir. Estou cansado. Não tenho que trabalhar. Vou tomar um remédio. Eu vou me dopar. Não quero nem saber. Eu vou parar. Eu vou dormir assim mesmo. Ah, meu Deus, tá chegando. Eu tenho que dormir. Eu não aguento, eu não aguento. Eu vou beber alguma coisa. Eu tenho que dormir. Eu vou dormir. Ah, meu Deus. Eu estou com o despertador. Tenho que trabalhar na noite. Eu estou cansada. Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sobreviver. Será que as outras pessoas passam por isso também? Será que passa na casa delas? O que será que passa na cabeça delas? A minha está um inferno. Bom, mas independente disso, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar. Lá vou eu para o meu trabalho. Peguei minhas coisas e agora eu estou indo para o meu trabalho. Vira o som um pouquinho para cá. Estou pensando, em disposição, é sempre assim. Deus lá vai eu, caminhando, caminhando. Mal vejo a hora de chegar, e mal vejo a hora de voltar. Falar que tempo vão chegar também. Chegou o tempo. O céu também está também com cara que eu, está todo mundo com a cara de cansado, todo mundo sem disposição, trabalhando a pulso. Não é nem que a gente não gosta, que a gente não consegue. Ah, tá chegando a fulaninha agora. A Leninha. Ela não liga para nada disso que a gente está passando. Ela mora na parte alta do bairro, no primeiro andar lá. Ela fica o tempo todo alegre, chamando a gente para passear, chamando a gente para dançar, para fazer atividade física. Quem que liga para essas coisas quando você está com medo, quando você está com fome, quando você está com sono? Eu não suporto ela, eu não aguento essa alegria que ela tem. Eu só tenho a tristeza. Depois eu vou voltar para casa. Ah, meu Deus, ainda bem que o expediente de trabalho está acabando. Terminou. Depois, vamos embora. Vamos aproveitar que não está chovendo. Tá todo mundo caminhando. Vamos embora. Subindo tão rápido. Nossa, como a água está subindo rápido, vai começar tudo de novo. Eu vou ter que tirar sapato, eu vou ter que levantar a perna da calça, eu vou ter que colocar as coisas na cabeça. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá para outra rua, arrumar tudo isso, cheio de lama. Ir para o lado é mais perigoso, é tão longe. Não precisava ser assim, mas não aguento mais. Eu quero voltar para minha casa. Cheio, a minha casa toda acabada, não aguento mais. Ah, meu Deus, quanta tristeza, quanta dor. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Sabe? Uma coisa, eu vou dormir na lama mesmo, eu estou endoidando, eu não tenho saúde, eu não tenho paz.
Eu vou tomar um remédio, eu vou beber uma cachaça, eu vou me drogar, vou me dopar, não interessa, eu quero morrer. Eu quero dormir, eu quero dormir. Não aguento mais. Mãe, filho, parece que eu só fechei o olho e abri. Já passou uma noite, eu não descansei, eu já não aguento mais. Minha casa tá cheia de lama, tá tudo sujo. É começar a limpar, meu Deus do céu, vou começar a varrer. O rodo quebrou, que droga, tá tudo errado. Eu vou na casa da vizinha pedir emprestado. Eu vou lá. Vizinha, aqui na tua casa também encheu, na tua casa tá cheia de lama, você também tá lavando. Será que acontece na casa dos outros? Vamos ver na casa dos outros. Na casa da outra vizinha também. Vamos na casa da outra, vamos na casa da outra. Na casa de vocês também. E de vocês também. E de todo mundo. Nossa, tá tudo errado. Esse negócio não pode continuar assim. Vamos protestar, gente. Vamos protestar. Vamos pra rua. Vamos quebrar essa porra toda. Tá tudo acabado mesmo. Tá tudo cheio de lama. Vamos fazer protesto, gente. Vamos protestar. Protesto, 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 protesto. Gente, a minha polícia. Corre, vai ser tudo porrada de rua. Ainda lascado agora. Peraí, calma. Olha ali aquele policial. Aquele policial é um rapaz que mora aqui na comunidade. Era aquele menino que fazia parte do projeto social, ele é o cara do bem. Ele está dizendo que ele não vai bater na gente, que a gente está certo mesmo, que a gente tem que protestar. A gente só não pode bater nos outros. A gente não vai machucar ninguém. A gente só quer fazer o seguinte. Agora a gente já não aguenta mais. Está todo mundo cansado, até para protestar. Gente, sem saúde, não dá para lutar. A gente precisa dormir. Vamos fazer o seguinte. Aí todo mundo volta para casa, o recado está dado, o primeiro protesto já aconteceu. Mas a gente precisa fazer algo mais organizado, mais planejado. Vamos dormir, vamos descansar. E de noite a gente se reúne. Vamos pensar no que a gente vai fazer. Se organizando, que a gente vai desorganizar essa bagunça. E finalmente, por sorte, tiveram um pequeno momento de descanso. E dormiram, e descansaram. E aos poucos foram acordando, sem susto, sem alarme. E foram se levantando e lembraram. Foram se reunir. Todo mundo se encontrou lá na rua e começaram as ideias. Gente, e aí? O que a gente tem que fazer para ter saúde? Porque sem saúde não dá para lutar. Olha, eu me lembro um pouco que quando eu era mais jovem, eu fazia jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me dava muita força, me dava muita vontade de fazer muita coisa. E eu fazia taekwondo. Eu chutava, eu socava, eu treinava muito, eu tinha muita força. Eu fazia capoeira, aquela ginga, aquela dança, aquela luta. A gente tem que voltar a praticar. E você? Eu gostava de ler. Eu lia livros de história para saber como as outras comunidades eram, os outros povos, língua estrangeira. Eu gostava de ficar cada vez mais inteligente. Gente, é isso, é isso, é isso. A gente tem que voltar a praticar as coisas que nos davam saúde. Mas espera aí, a gente vai fazer essas coisas tudo aqui no meio da rua, assim, de todo jeito, na lama? Não, a gente tem que pensar em que lugar que a gente vai se reunir. Qual o melhor lugar para praticar saúde? Já sei, tive uma ideia. Na praça. É verdade, na praça, é isso mesmo, na praça. Então vamos para a praça, gente. Vamos praticar saúde lá na praça, vamos chamar mais gente, vamos fortalecer o grupo, vamos fazer aliança. Eita, lembra daquela chavinha lá no trabalho? Eu já tinha essa visão que é preciso ter saúde para poder lutar, para poder viver, para poder se sentir bem. Vamos chamar ela também, vamos fortalecer o grupo. Chegamos na praça, eu vou fazer capoeira, eu vou fazer jiu-jitsu, eu vou fazer taekwondo, eu vou ler meus livros. Mas agora a gente está unido, agora não estamos sós. Vamos dar um recado para os governantes que nos abandonaram e querem que a gente morra. A gente vai dizer, sabe o quê? Aê, valeu! Eu vou ser a primeira. Espera aí, deixa eu virar aqui. Enrolada com zoom.
Pronto. E aí, vai falar mais um pouquinho? Vou só fazer uma fala final. Agora e tu vais. Aí a proposta da gente, né, com eles, aqui na praça, é a gente criar um grupo de crianças e jovens que entendam sobre a questão da mobilização em relação à obra do Canal Guarulhos, né, que é uma obra de responsabilidade da Prefeitura de Recife. E aí que essas crianças e jovens entendam que é uma luta que vai continuar para futuras gerações, porque não vai ser uma luta rápida, né? Então, que eles criem também um grupo de ativistas que a gente chama aqui, ativistas sociais mirins, que é isso que a gente está tentando fazer aqui na Praça do Cristo. Beleza? Vou passar aqui para a Regi para continuar a fala. Eita, povo, haja improviso, viu? Um monte de coisa aqui não funcionou, mas o principal aconteceu, que foi a presença da comunidade. As pessoas estão vendo, as pessoas que puderam chegar já nesse horário, a presença das crianças. E essa peça, ela é uma espécie de pré-história da Praça do Cristo. Como tudo começou, quando as pessoas vivenciavam esse problema achando que era algo individual. E aos poucos elas foram percebendo que era algo do coletivo, que a gente não estava com um problema sozinho, a gente estava com um problema todo mundo junto. E quando todo mundo se junta, a gente fica mais forte. Mas aí, lembrando dessa força, de onde ela vem? Eu vou tentar falar rápido, né? Tentar fazer uma fala sobre saúde. De onde é que vem a nossa força? Disso que a gente chama de saúde. Mas o que é saúde? Aí a gente, Marcel aqui já falou, vida. A gente, às vezes, recorre, tudo bem, aquele conceito, é saúde, é o bem-estar físico, psíquico, nosológico, tarará, tarará. Aí a Organização Mundial de Saúde bota uma palavra a mais, a gente fala uma palavra a mais, aí vai ficando cada vez mais comprido, mas muitas vezes aqui na comunidade a gente entende que parece que a gente fala sem entender. E aí procurando uma ideia de o que é saúde. É vida, como o Marcel aqui falou, nosso professor universitário Marcel, né? Então, saúde é a maneira como a vida anima os nossos corpos. É isso. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Uma pessoa sem saúde é uma pessoa desanimada, é uma pessoa sem vida. E dependendo de como não tem mais ânimo, já não vai ter mais vida. Então, saúde é a maneira como a vida atravessa, anima os nossos corpos. E o que é a vida? Se a gente for puxar a sabedoria divina, a sabedoria das religiões, das tradições, a vida é o sopro de Deus. É a maneira como o sopro divino nos anima, nos faz mexer, nos faz amar, nos faz lutar. Então, sem saúde não tem luta, porque sem saúde não tem vida. E uma outra forma de falar o que é a vida. De repente, eu não tenho nenhuma tradição religiosa. A vida é como a inteligência cósmica nos movimenta. A vida é um tipo de inteligência que habita nesse planeta e que nos faz procurar uma coisa ou outra para corrigir aquilo que está errado. A forma como o fluxo dessa sabedoria, dessa inteligência, poderia organizar melhor esse mundo. Então, muitas vezes eu fico pensando, se é tão lógico, se é tão certo, ou pelo menos parece tão evidente que todo mundo deveria procurar o bem comum, por que a gente erra? Por que tem um que diz que é de um jeito, tem outro que diz que é de outro, tem um que diz que é de uma cor, tem outro que diz que é de outra, tem um que diz que é na paz, tem outro que diz que é na guerra. Se todo mundo quer a mesma coisa, que é vida, por que a gente está errando? Porque talvez a gente esteja esquecendo de procurar na base, na essência, naquilo que é mais profundo, naquilo que é íntimo. É procurar dentro de nós a essência, não uma essência enquanto linguagem, uma essência enquanto sentimento, enquanto emoção. A gente precisa resgatar esse primeiro amor que nos fez nascer, que nos fez crescer, mas que não está sendo compreendido, que está nos fazendo errar. Não, na verdade, que nos faz errar, mas que a gente está errando porque não está acertando ele. Então, a gente precisa resgatar a essência divina que habita em cada um de nós. A gente precisa compreender a inteligência cósmica que nos produziu, para que a gente consiga corrigir. Porque se eu luto, é para conseguir alguma coisa e parar de lutar. Se eu busco, é para alcançar e parar de buscar. Mas se cada vez que eu estou lutando, eu estou aumentando a quantidade de luta, se cada vez que eu busco, eu fico ainda mais na escassez, então eu estou fazendo algo errado.
Se muitas vezes eu falo de saúde para a população, mas eu não cuido da minha saúde, já está certo que está errado. Como é que eu vou falar para os outros buscarem a saúde se eu não pratico saúde? Como é que eu vou falar em salvar a Amazônia se eu não tenho o meu jardim, se eu não sei cuidar de uma planta? Como é que eu vou falar de tradições e de respeito às místicas variadas se eu não tenho a minha disciplina, se eu não tenho os meus rituais obedecidos? Se é a mídia social que estabelece a minha rotina, a hora que eu vou dormir e a forma como eu vou acordar. Não pode ser a internet que vai nos conduzir nessa vida. Tem que ser o nosso espírito, tem que ser a nossa vida, tem que ser a nossa saúde. Então, eu espero que em todas as lutas a gente não esqueça disso. Que antes de tudo isso começar, há uma essência dentro de nós que nos fez chegar até ali, mas fez chegar até ali para corrigir. Assim como aquele que está faminto e tem o que comer, e cultiva o terreno para dali brotar vida, para ali brotar alimento. Quando eu for para algum lugar, eu tenho que fazer com que ali brote vida, ali brote alimento físico e espiritual para as pessoas. Porque se quando eu for e sair, ao invés de ter vida, ter morte, destruição, então eu não estou fazendo certo. Eu não estou tendo saúde, estou espalhando doença. Enfim, para não me prolongar muito, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Que primeiramente começa em nós, depois é que a gente espalha aquilo que a gente tem para o mundo. Muito obrigado. Vamos continuar a nossa conferência. Joia. Obrigada, Regi. Obrigada, Sibéria. As nossas ações, né, junto à Praça do Cristo, trabalharam muito na perspectiva de discutir o direito à saúde a partir de áreas e interfaces da saúde e de necessidades e sentimentos das comunidades. Então, a gente fez alguns debates, né, durante o projeto, trabalhando o direito à saúde a partir de necessidades de saúde ligadas à hipertensão, diabetes, a partir de questões ligadas à saúde mental, o cuidado à saúde da pessoa idosa. Então, a gente identificou alguns temas de saúde. Esses temas, eles foram o mote para as discussões sobre o direito à saúde que nós fizemos. E, na semana passada, nós encerramos, né, as nossas ações com um momento em que a gente discutiu dança, cultura e saúde. Então, a gente fez uma discussão a partir das nossas tradições juninas. Então, a gente fez uma oficina de forró, em que a gente discutiu as interfaces da dança, da cultura com a saúde. E outras representações, né, da nossa cultura popular. E aí, dentro dessa linha, um dos nossos residentes, o Washington Silva, ele escreveu um cordel do nosso projeto de extensão. E eu vou fazer a leitura desse cordel para a gente encerrar, né, a fala do grupo da Praça do Cristo, né? Então, esse cordel ele é de autoria de Washington Silva. Infelizmente, ele não pôde estar agora para ler esse cordel para vocês, então, né, vou ter o privilégio de fazer essa leitura. Então, o título do cordel é Saúde, Ciência e Participação Popular. Aos pares reunidos aqui, peço atenção. O assunto que lhes trago é de grande comoção. Falo de saúde, direito conquistado, fruto da luta do povo organizado. É direito de todos, de fato e de lei, garantido na urna, no voto que dei. Implantá-lo não foi fácil, mas firme ficou, pois é do povo não se tirou. O acesso universal a lei garantiu. Ser bem atendido é direito sutil. É luta constante ter dignidade, mas seguimos firmes com a solidariedade. A união faz a força, é preciso insistir, para a saúde de qualidade no país existir. Participação popular é o caminho a seguir, para que o futuro venha enfim progredir. Para mudar o padrão tão repetitivo,
É hora do povo ser mais incisivo. Academia e povo precisam se unir para que nossos sonhos possam existir. No bairro de Jardim São Paulo, vai minha admiração, que se mantém firme na luta e união. O cenário é potente, o povo é valente, transformando a praça em espaço resistente. Mas cada chuva traz uma grande aflição, e o canal Guarulhos vira preocupação. Saneamento básico é direito essencial. A saúde do povo é condição vital. Na atenção básica deve se situar e os danos da chuva buscar mitigar. Espaços de decisão precisamos divulgar e o Conselho Municipal devemos valorizar. É nele que o povo tem voz e razão para cobrar melhorias e mais atenção. Não esperar pela próxima enchente, mas agir agora, lutar conscientemente. O protagonismo do território é vital, para que não falte saúde no tempo final. A força do povo é comovente, pode mover montanha, pode ir em frente. O canal precisa de urgente cuidado, para que o povo viva mais bem amparado. Espaços de lazer devemos conquistar, para que na praça bons momentos possamos guardar. A voz do povo precisa ecoar e a realidade, enfim, transformar. Um primeiro passo já foi iniciado e o futuro com esperança lançado. Praça é cultura, esporte e lazer. E aos nossos jovens dá forças para crescer. Saúde é conjunto, é vida integral. É físico, é mente, é bem-estar social. Zelar pelo ambiente é dever consciente, pois só temos este planeta e ele é da gente. O povo tem poder de mudar a cidade. Não pode perder a fé na comunidade. Dias melhores virão quando o povo insistir e de mãos dadas um novo tempo construir. Essa luta não cessa, é chama que não se apaga, é esperança que cresce, é futuro que se alarga. Então, esse cordel, ele foi escrito pelo nosso residente, o Austin Silva, né? É a coisa mais linda, como nós dizemos. E com esse cordel, né, a gente encerra a fala e agradece, né? Vocês puderam perceber que a expressão cultural e as artes foram uma tônica nas ações da Praça do Cristo, né? Com teatro, com cordel, com dança. E aí é isso, a alegria, né? A alegria do nosso povo para a gente seguir na luta. Muito bom. Experiência linda, né? Estamos. A Praça do Cristo está contando sempre com vocês. Muito Esse é o nosso bom. Maciel, que toda E vez, a luta continua, né? toda vez que ele mora de frente ao canal Guarulhos, então toda vez que o canal alaga, a casa dele alaga, né? E esse ano já entrou 18 vezes água na casa dele. Então, ele é resistente e a gente tá com ele também nessa luta. Porque eu estou filmando, estou botando no Instagram, no YouTube, no Face. Onde der para a gente protestar, eu estou protestando. E se der para a gente um dia voltar a parar o movimento da BR em forma de luta, vamos lá de novo, sem violência e reivindicar nossos direitos, que nós somos cidadãos, somos humanos. Vamos seguindo. Obrigada, minha gente. Valeu mesmo. E obrigado a vocês. Obrigada a vocês, todos os moradores, né? Coletivo, a equipe que fez parte aí também, que compôs essa história junto com a população, né, na Praça do Cristo. E a gente vai dar continuidade. Queria convidar aqui as companheiras que desenvolveram essa experiência também no CIE, né, na comunidade do CIE, junto com a comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco. Bom, Fabiana, não é? Querida, olha, como nós estamos, né? Infelizmente, eu estou com muita inveja de estar, queria estar na Praça do Cristo, viu? Com presença, com gente junto.
Infelizmente, eu estou só em casa e gostaria de ouvir, né, Conceição sobre a experiência, né, que nós estamos tendo juntas. Eu gostaria de começar ouvindo ela, né, o seu relato do que tem sido os nossos encontros, e depois eu complementaria e pediria até para as nossas residentes que estão presentes também, né, Bernadette, que a gente, vamos dizer, relate, não é, como estamos vivenciando a nossa aproximação para trabalhar o direito à saúde, não é? E a participação popular lá no CIE. Conceição está aí, pode começar a falar. O que está aparecendo aí é um dos encontros, né, que tivemos com o grupo. Conceição, não sei se alguém pode saber se Conceição está presente. Eu estou presente, Joselma. Oi, fale um pouco da sua, né, de como você vivenciou conosco, né, os encontros da universidade lá com o CIE. E depois eu complementaria, não é? Certo. Certo, eu gostaria de ouvi-la, porque eu acho que se a experiência, não é? Lá na Praça do Cristo teve todo esse processo, né, com arte e tudo mais, né? Eu acho que os nossos encontros, né, têm a sua característica também, e eu acho que também temos coisas a falar, né, dessa proposta, né, dessa interação e de como você vê como líder, né, lá do CIE, né, da reunião com os participantes, né, no nosso grupo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? Boa noite. É com, assim, com grande satisfação que eu estou participando desse momento, né? E dizer, Joselma, que cada comunidade, né? Cada território, ela tem a sua característica, né? E cada território ele trabalha, desenvolve um determinado tema de acordo com aquilo que ele está acostumado a trabalhar, né? Então, parabenizar aí os dois territórios, e como a comunidade do Chié, ela é uma comunidade, assim, vamos dizer, mais voltada ao campo de uma experiência de fala, de debate, até porque a gente viveu durante todos esses anos um processo de posse de terra, de urbanização, né? de controle, né? Pelas coisas que a gente sempre acreditou que poderia acontecer, então a gente teve um momento diferenciado, foi muito em cima da discussão, foi muito em cima da reclamação, né, das pessoas colocarem a sua voz, de dizer, olha, a saúde está dessa forma. Então, assim, eu acho que foi muito importante esse momento que nós vivenciamos na comunidade do Chié, até porque eu acredito que o movimento social, assim, de uma forma geral, sabe, nos quatro cantos da cidade do Recife, principalmente do Recife, ele está um pouco parado, né? E aí a gente trouxe, vocês trouxeram esse debate com relação à questão da saúde, e a gente pôde abrir os olhos no sentido de que a saúde é muito mais do que uma unidade de saúde, do que um profissional atendendo lá e passando uma receita, né? Para que você tome uma determinada medicação. Então, acho que foi muito importante. Algumas pessoas conseguiram absorver melhor, né, o que vocês trouxeram, outras como não tem assim esse costume, ainda ficaram naquele leve trás de uma reclamação,
mas no final eu acho que todo mundo ganhou quando a gente pôde montar uma árvore, né, já lá bem no início, e dizer que saúde é muito mais do que um posto, do que uma unidade, do que um médico receitando. Saúde é você ter direito ao lazer, né, à alimentação, à moradia digna, né, ao trabalho, à renda, a você poder participar de uma vida em sociedade e você participar bem, sem ter que se preocupar com a hora da medicação, onde tudo aquilo que a gente pôs lá seria a nossa medicação para que a gente pudesse viver tranquilamente no território. Então, eu acho que foi muito importante. Eu acho que a academia vir para a comunidade também é muito importante, porque às vezes quem lá está tem uma visão diferente do que é um território de comunidade, do que as pessoas da comunidade pensam. Então, eu acho que ganhamos todos nós, né? Ganhamos a comunidade, aquelas pessoas que se dispuseram a estar lá para discutir, para ter o seu direito de fala, para ouvir, e ganhou a comunidade acadêmica quando pôde observar que ali naqueles espaços existem pessoas que pensam, existem pessoas que falam, existem pessoas que têm as suas demandas, né? Então, para mim, foi assim, eu fiquei super, super contente, e eu acho que, como eu sempre coloquei em todos os encontros, eu acho que a gente precisa tornar isso uma coisa oficial, né? Principalmente a gente aqui no CIEC tem aqui, vocês estão perto e, do mesmo tempo, tão distante, né? Da comunidade, do território, das vivências, do que as pessoas passam. Então, eu acho que é isso. Tá? Não sei se você se me fez entender. Não, olha, ó, eu acho que foi muito interessante. Eu fiquei pensando, né, como a gente não tinha combinado, mas você começar a falar para mostrar, né, esse entrosamento, né? E eu gostaria de saber, Conceição, você está em casa ou está lá no centro? Não, não, eu estou em casa porque nesse momento lá na associação está Aham. acontecendo uma alfabetização de jovens e adultos, né? Então a gente formamos uma turma de senhoras, tem alguns senhores, e eles estão nesse processo de alfabetização. Hoje a gente vivenciou durante muito tempo, José, uma questão da posse da terra, da moradia, né? Direito à saúde. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter esse direito à educação. Então, aquelas pessoas que não tiveram, por algum motivo, a oportunidade, né, de se alfabetizarem, de aprender a ler e escrever, eu acho que esse é o momento mais propício, né? Porque a nossa realidade hoje de vida, de país, ele é bem diferente, né? Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas mais adultas elas possam também ter esse direito que lhe foi tirado, né? Lá atrás, por diversos motivos. Então, nesse momento lá, está funcionando uma sala de alfabetização, que é às segundas, quartas e sextas, e eles estão lá e eu estou aqui em casa nesse momento com vocês. Ok. Pois bem, eu acharia muito interessante que a gente tivesse conseguido fazer uma das nossas reuniões até para participar, né? Mas a gente não conseguiu se organizar para isso. Aí eu gostaria só de colocar um pouco como tem sido, né, os nossos encontros lá no CIE. Primeiro, nós fazemos sempre, né, como Paloma começou com né, fazendo um processo mais de mística, não é? A gente geralmente começa dessa forma e fazemos uma roda de conversa e as pessoas que estão presentes, elas sempre nos receberam muito bem, não é? Inclusive, eu estou com uma imagem muito boa da última reunião, eu acho que foi uma conversa, assim, muito, de muita troca, mesmo tendo menos gente, não é? Mesmo
que estávamos poucos, mas eu acho que houve uma troca muito boa. Então, as várias, inclusive eu pediria até para as meninas colocarem até outras fotos da árvore, das rodas, não é? Que eu acho que a gente tem outras fotos aí para poder até mostrar um pouco essa realidade. E gostaria de dizer que nós começamos, né, perguntando o que é saúde para as pessoas, né? E a maioria, na primeira conversa que nós tivemos lá, né, a coisa ficou muito. A gente relacionaram muito, né, ter saúde, né, para ter saúde e não ter tanto trabalho. Relacionaram trabalho e sofrimento do trabalho para fazer as pessoas adoecerem, né? E eu acho que isso depois a gente retomou e fizemos a discussão também do direito à saúde, né? E do direito em não só, como você disse, reivindicar a questão da assistência a partir da unidade de saúde que é lá perto, né? Eu acho que é até importante nós da universidade colocarmos nossos estudantes lá na unidade até para chegar mais perto de outra forma, mas a gente sempre trabalhou, né, a saúde do ponto de vista do seu conceito mais amplo, como você disse, como não é, o nosso colega lá da Praça da Várzea disse, da Praça do Cristo, né, saúde é um bem-estar, saúde é muito mais, é trabalho, é alimentação, é moradia, não é só assistência, né? Por sermos da faculdade, da universidade, né, a gente forma as pessoas para o atendimento da forma melhor possível, que seja resolutivo, mas não é só isso. E eu gostaria de dizer também que nós tivemos a oportunidade de fazer com que a discussão sobre o direito à saúde e a participação da população para isto acontecer, que não foi à toa que a gente conseguiu botar saúde como direito de todos e dever do Estado na nossa Constituição, não foi à toa que nós conseguimos fazer toda uma proposta de mudança do modelo de saúde, que era só pautado na questão da assistência sem pensar na prevenção e na promoção, a gente conseguiu mudar, né, a proposta para o Sistema Único de Saúde, que trabalha desde a atenção primária, onde temos as pessoas que têm que ir junto à comunidade para fazê-las discutir o que é saúde, discutir os direitos à saúde, não é? E se prevenir, aprender a se prevenir e a promover a saúde, e não só a cura, né? A esperar ficar doente para ser curado no sistema. A gente não trabalha para isso. A gente quer que a população seja realmente estimulada, né, a batalhar e a conhecer os seus direitos e pensar que a saúde é muito mais do que a assistência e que tem direito, como vocês começaram, né, aí no CIE, a discussão e vamos dizer, a luta pela posse da terra, tem que lutar como a Praça do Cristo tem que lutar pelo saneamento, que ainda não tem, né? Como lá no alto lá em Vitória, né? Do reservatório, tem que lutar pela condição de saber o que é que está se fazendo nas áreas onde aquela comunidade, né? É uma universidade e eles não sabem, pensam que é outra coisa. Então, o direito e a democracia a possibilidade de ter condições de participar e de botar a sua opinião nas questões que diz respeito à sua vida, ao seu território, é isso que a gente briga. E eu quero dizer que nós tivemos a oportunidade de falar agora sobre nós conseguimos levar uma urna do nosso plebiscito, que tem duas bases, duas propostas de fazer com que a população comece a discutir o seu direito por uma condição de trabalho que não seja com a questão de ter 6 dias de trabalho e um dia só, né, para descansar,
ou para cuidar da sua vida. A gente quer que isso se modifique, ou seja, as condições, isso é uma das lutas que a gente está travando lá, né, e levamos a urna justamente para as pessoas votarem. Vocês querem ter mais condições de usufruir da vida para o lazer, para cuidar da família, para se cuidar e trabalhar de uma forma que não adoeça, né? E também a discussão de que a gente precisa de recursos para fazer com que as outras condições de saúde, né, trabalho, alimentação, né, saneamento e todos lazer, né, tudo isso tenha-se mais recursos, porque a gente quer, no plebiscito, votar a favor de que quem ganha até 5 mil reais não pague, né, não pague imposto, e que quem ganha, quem tem grande fortuna acima de 50 mil, que não pagar para poder o governo ter recursos e poder administrar no sentido de melhorar as condições de vida, né? Saúde é vida, né? Como foi dito na Praça do Cristo, saúde é vida e saúde tem que ser defendida por todos e todas da comunidade. E eu espero que a gente mantenha, não é, esse contato através da universidade, das nossas residentes e de outras residentes, não é? Para a gente poder ir trabalhando junto com essa comunidade. Eu quero dizer que eu sou muito, acho que é muito importante esse nosso trabalho e gostaria de ter a participação, não sei se Bernadette quer falar mais alguma coisa, ou mesmo as residentes. Eu ficaria por aqui dizendo das nossas experiências, né, em fazer as discussões, né, lá no CIE, e dizer que nós estaremos lá, né, amanhã a gente também tem uma atividade. Né? Então, é isso, ficaria por aqui, Vanessa, ou pode dar a palavra a Bernadette ou às residentes que queiram complementar. Eu já paguei! Mais alguém do CIE quer falar? Senão a gente vai passar a palavra para a Bernadette fazer a leitura da carta coletiva, né? Da carta popular. Ok. Então, Bernadette, bem-vinda, querida. Ah, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui hoje num momento muito importante, né? Digamos assim, um momento de uma finalização dentro de um processo maior que a gente sabe que não vai parar aqui, porque fez também uma retomada, né, da relação da universidade com a população. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que destacar, né? E eu vou, então, passar a leitura, fazer a leitura da Carta Popular sobre o direito à saúde e a participação cidadã na defesa do SUS. E é o tema e que foi o que nos moveu, né, a trabalhar nesse projeto, nessa extensão, nesses 3 locais. Então, nós, cidadãs, essa foi uma carta construída pelos 3 grupos, importante dizer isso, né? Tá certo? Para essa conferência, para esse momento de fechamento, pelo menos inicial, né? Porque eu acho que muita coisa vai continuar, né? Não vai parar, né, Vanessa? Fabiana e Joselma e Itamar. Bom, nós, cidadãs e cidadãos do CIE, Praça do Cristo e Alto Reservatório, comprometidos com a defesa da saúde pública, ratificamos que o Sistema Único de Saúde foi e é construído com a força do povo, o que os movimentos sociais são primordiais nessa construção. Apresentamos nessa carta as seguintes proposições como forma de fortalecer o direito à saúde e a participação social nas nossas comunidades. Fazendo um pequeno parêntese, como mesmo Conceição colocou, né, quer dizer, digamos assim, um arrefecimento dos movimentos sociais, que a gente já viveu, por exemplo, eu já vivi muito, o próprio CIE, né, eu convivi com o CIE no início dos anos 2000, né, em toda a efervescência da organização popular para o direito à saúde, inclusive, né, e hoje a gente vê que essa coisa se distanciou muito, né, não existe digamos assim, um momento da sociedade que esteja sempre demandando essas pessoas a participação, a integração dela no processo social, né?
Eu acho que até Itamar colocou isso um pouquinho na fala, que esse projeto também cumpre essa instigação, né? Bom, primeiro, ampliação e qualificação da atenção primária. Garantir acesso universal e próximo à população, com equipes completas de saúde da família, médicos, enfermeiros, agentes comunitários e equipe multiprofissionais de atenção básica, assegurando atendimento contínuo e humanizado. E eu diria que é nesse espaço, né, eu acho que é uma coisa que é bem importante, que a gente tinha como proposta também chegar a discutir o que é atenção primária, né, tá certo? E o que é que a unidade de saúde da família deve fazer na comunidade, né? Que é o processo de promoção e prevenção, como foi bem colocado por alguns antes de mim, né? Então, assim, é o cuidado vai da promoção da saúde, a prevenção da saúde e o cuidado propriamente dito diante de algum problema que surja, tá certo? Então, é nisso que a gente imagina que 70% dos problemas sejam resolvidos na comunidade e que isso favorece, tá certo, a aquisição do direito à saúde, porque promoção e prevenção, tá certo, não trabalha com doença, tá certo? Promove situações para ter saúde, né? Tá certo? E a prevenção também, quando se usa as vacinas todas que a gente vem cada dia mais nesse mundo, tá certo? Como se, né, consegue evitar processos de adoecimento. Saneamento básico, segundo item, investimento em saneamento básico, né? A gente viu bem, reconhecido que saúde e qualidade de vida depende das condições adequadas de moradia, água e esgoto, né? Como também depende de acesso à educação, acesso ao lazer, tá certo? Como foi bem já colocado aqui. Finalização da obra do canal Guarulhos para eliminação dos alagamentos e constantes e devastadores para a população da Praça do Cristo. Quer dizer, uma situação de saneamento adequado, aquilo ali não estava acontecendo mais, se o Recife tomasse conta, né, da questão do saneamento. Garantia de áreas verdes, espaços de lazer, esportes e cultura na comunidade, perto de casa das pessoas, muito importante, né? Garantia de segurança nas comunidades com respeito às populações. A questão da segurança, inclusive, hoje tem sido muito discutido no país como uma terceira questão para garantir a soberania, não é? Nesse momento agora de crise e de intromissão de outros países no Brasil, uma das coisas que está se falando é essa questão da segurança, né? Porque a segurança nos imobiliza, né? Nos imobiliza. Garantia do acesso à educação básica com escolas e creches próximo ao local de residência. Respeito e compromisso à gestão pública. Assegurar que o poder público trate a população com dignidade, garantindo atendimento humanizado nas unidades de saúde. Diminuição do tempo de espera para atendimentos especializados no sistema de regulação. Garantindo um pouco a preocupação, né, de que se a atenção básica for, de fato, implantada, como a gente percebe que tem muitas falhas, tá certo? A gente vai precisar muito menos dessa atenção especializada, com certeza. Isso acontece no mundo inteiro, no mundo inteiro. Transparência e informação. Promover campanhas de esclarecimento à população sobre o funcionamento dos serviços de saúde, evitando confusões, como, por exemplo, a ideia da UPinha ser um espaço de atendimento de emergência, né? Foi colocado aqui como experiência. A gente sabe que a comunicação para a saúde é a coisa mais importante. Por exemplo, tudo isso que foi colocado aí pela Praça do Cristo, o que é a própria discussão do conceito ampliado de saúde e do direito à saúde, tinha que estar na comunicação social. E isso não acontece, né? Então, eu acho que é fundamental. A gente só percebe essa grande falha da comunicação em momentos de epidemia, não é verdade? Aí a gente vê claramente como a comunicação da saúde não existe, né? Como foi na Covid-19, né? Capacitação de profissionais, investir na formação e treinamento contínuo das equipes de saúde para qualificar o atendimento e aproximar os serviços da realidade das comunidades. E nisso a relação da universidade não só com a sociedade diretamente, mas com os equipamentos da sociedade, também pode estar dando colaboração, por exemplo, no processo da educação permanente, não é verdade? Que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com a formação que a gente dá de residência muito profissional.
organização política e participação social. Nesse item, estimular a realização de plebiscitos populares e outras formas de consulta democráticas, apoiar movimentos sociais que lutam pelo direito à saúde, expandir e fortalecer os conselhos de unidades de saúde, promover maior participação popular nos conselhos de saúde e nos processos de gestão do SUS. Né? Porque eu acho que a coisa mais importante desse movimento é a gente estar se mobilizando e mobilizando a sociedade para garantir, né, um SUS que defende o direito à saúde constituído, né, por participação da sociedade na gestão dele. Então, para mim, um grande problema hoje é a gestão do sistema de saúde. Quem faz a gestão do sistema de saúde? Como é que se organiza, quais são as prioridades? Se a participação da sociedade não estiver acontecendo, efetivamente, né, tem lá os conselheiros de saúde, nos conselhos de saúde, tanto municipal como de unidade de saúde, falando só de Recife, tá certo? Mas, efetivamente, eles estão defendendo que interesses? Essas pessoas estão ligadas às suas bases, a sociedade está organizada para isso, que é um pouco isso, por exemplo, que Conceição falou, né? Quer dizer que as sociedades, os grupos não estão mais organizados. E a gente viu claramente agora, né, a discussão, por exemplo, da privatização da atenção primária no Recife, tá certo? Como foi que os conselheiros municipais, representantes da comunidade, votaram? Tá certo? Nós estivemos lá presente, eu, Itamar e outras pessoas, né? E foi triste, muito triste. Formação e mobilização comunitária. Incentivar a formação de líderes comunitários, fortalecer a união e mobilização das comunidades, combatendo a falta de esperança e de vontade política com engajamento social ativo. Reafirmamos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e que apenas com a união entre comunidade, movimentos sociais e poder público será possível avançar na defesa do SUS, garantindo a equidade, universalidade e integralidade do cuidado. Um SUS público, tá certo? Universal, tá? E com gestão participativa da sociedade. E foi isso defendido na Constituição, e como bem citou Itamar, Sérgio Aroca leu, inclusive passamos o filminho na última vez na comunidade, na reunião lá no Xie, a gente passou o vídeo de Sérgio Aroca falando, aquele vídeo inicial, de quando ele começa a conferência, né? Falando exatamente dessa questão, que saúde é democracia e democracia é saúde no final das contas. Então, é um pouco isso, né? Não sei se alguém quer mais complementar? Aí da coordenação, Vanessa, Fabiana. Muito boa, Bernardo. A leitura da carta, eu acho que assim, reúne, né, esse conjunto de reivindicações que foram construídas ou levantadas nos três territórios. A gente está chegando quase ao final da conferência, né, dessa conferência. Queria convidar a Márcia, a professora Márcia Dantas, para fazer essa fala de encerramento, mas eu também queria convidar, claro que só quem se sentir à vontade para abrir a câmera, para a gente fazer uma foto, né, um registro final, quando a gente estiver aqui no momento de encerramento. Quem tiver à vontade faz isso, tá bom? Que eu e Paloma a gente vai fazer uns prints aqui enquanto Márcia vai falando. Ah, vocês são sabidinhas, hein? Pois é, pessoal, né? A mim coube um pouco, né, fazer o encerramento e um encerramento assim rápido, porque eu acho que a gente cumpriu bem, né, a tarefa, né, a socialização desse processo coletivo, né, de se organizar a universidade e alguns movimentos sociais para a gente estar discutindo o direito à saúde numa perspectiva de conscientização política, né? E aí, então, a gente passa a agradecer, né, a todos os envolvidos nesse processo. Esses coletivos das residências, então, a universidade pública, aos movimentos sociais que toparam participar, toparam ficar nesse ano todo discutindo com a gente, vivenciando atividades todas ligadas a reflexões de saúde e do direito à saúde. E assim, isso também só pôde ocorrer devido ao SEBS.
E aí a gente agradece na figura do seu presidente, a Carlos Fidel, e a vice-presidência Lenaura Lopes por todo o apoio logístico, ideológico, referencial. Agradecemos especialmente ao SEBRE local, representado aqui na figura de Itamar, de Bernadette, de outros colegas que são militantes do SEBRE local. Agradecemos também a todos, todas e todos que assistiram pelo YouTube, em especial aqueles que deixaram recados no chat, como Ana Luísa Lima, Cristian Santos, Leonel Neto, Rebeca Santos, Felipe Brito, Agnes e Tamires, né, entre outros. E aí, pessoal, deixo assim um sentimento nosso, coletivo, um desejo de que sigamos firmes, unidos e fortalecendo a presença dos movimentos populares na luta pelo direito universal à saúde e por um SUS democrático, participativo e popular. Como nos inspira Fanon, a vida não tem nenhum sentido se ela não for comprometida com a justiça, com a liberdade e a emancipação coletiva. Esse é o sentimento que nos move, esse é a missão social que nós devemos cada dia mais incorporar e tão necessária nos tempos atuais, de desmonte do SUS, desmonte das políticas públicas e com essa guinada da extrema-direita internacional. Precisamos estar sempre atentos e fortes, unidos em mobilização popular, política e social. Finalizo com a palavra de ordem, convocando todos, né, que podem estar assim pensando, mas também podem, junto comigo, falar. Nossa palavra de ordem, final, encerrando essa conferência. O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito Direito adquirido não se garantido compra não e se não se compra e não vende. se vende. O É, SUS repete. O SUS O é SUS nosso, é É nosso. ninguém nosso. tira da Ninguém gente. tira da Gente, gente. Direito 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 garantido, garantido, não se garantido. compra, troca Se não nem se se compra e não vende. 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 Compra e não se vende. é Muito isso bom. aí, gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Boa noite e um Ninguém. Boa noite. sentimento de missão cumprida. Muito Tirar uma bom. foto. Tirar foto. Pronto. Já tirou a foto, foi?